Sabe quando duas pessoas olham para a mesmíssima coisa e têm reações completamente opostas? Por que será que isso acontece, né? Bom, não é por acaso não. A resposta está em algo fundamental que todo mundo tem, mas que muitas vezes nem percebe que tem: uma cosmovisão. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? O que de fato define as nossas reações, as decisões que a gente toma, os nossos valores? Olha, isso não surge do nada. Existe tipo uma estrutura invisível que guia a forma como cada um de nós enxerga o mundo. A melhor maneira de imaginar isso é pensar num par de óculos. É como se cada pessoa usasse uma lente diferente que filtra, que dá cor e foco a tudo que ela vê. Essa lente é a cosmovisão. É basicamente nosso sistema operacional para entender a realidade. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada mais de perto para entender como essa lente da realidade funciona na prática. Pois é, as nossas perspectivas, elas não aparecem do nada. Elas são, na verdade, o resultado de um conjunto de crenças bem fundamentais, muitas vezes até inconscientes, sobre como o mundo funciona. É dessa raiz que todo o resto cresce. Ok, agora que a gente já entendeu o que é uma cosmovisão de forma geral, vamos focar numa lente bem específica, uma que moldou a história e que continua a influenciar milhões e milhões de vidas, a cosmovisão bíblica. Aqui está o coração da ideia. Não se trata só de um conjunto de regras religiosas, sabe? É bem mais que isso. É um sistema completo para entender a realidade que tem como ponto de partida a revelação que se encontra na Bíblia. E o que é realmente interessante aqui é ver o alcance dessa estrutura. Ela organiza o pensamento, dando coerência para as ideias. Ela orienta as escolhas do nosso dia a dia. Revela aquilo que a gente considera valioso ou certo. E, no fim das contas, define a própria maneira como a gente entende o mundo. Certo. Então, como é que essa lente enxerga o universo? A resposta é simples e direta: com propósito. A cosmovisão bíblica vê a história do mundo como uma grande narrativa, quase como uma peça em 3 atos. Primeiro, a criação, o universo feito com intenção, com beleza. Depois, a queda, o momento em que essa harmonia original foi quebrada. E, finalmente, a redenção, que é a ação contínua de Deus para restaurar tudo o que foi perdido. E aqui está o ponto-chave. Dentro dessa visão de mundo, os eventos não são acidentais. Nada é só sorte ou azar. Seja na alegria ou no sofrimento, tudo é visto como parte de uma tapeçaria muito maior, uma que é guiada por um propósito divino. E isso, claro, muda radicalmente o jeito de encarar os desafios da vida. Ok. E dentro desse universo cheio de propósito, onde a gente se encaixa? Qual é o nosso lugar nisso tudo, segundo essa cosmovisão? Essa aqui é, talvez, a afirmação mais fundamental sobre a humanidade na Bíblia. A ideia de ser criado à imagem de Deus. Isso significa que cada pessoa, sem nenhuma exceção, tem um valor e uma dignidade que não dependem de habilidade, de status social ou de conquistas. É um valor que já vem de fábrica, digamos assim. E este slide, nossa, ele ilustra o contraste de uma forma brilhante. De um lado, a visão bíblica, o ser humano como uma criação intencional, com um valor inerente e um propósito de se relacionar com o Criador. Do outro lado, uma visão alternativa, onde a vida humana seria, bem, o resultado de um processo evolutivo cego, sem um propósito maior já definido. São duas respostas radicalmente diferentes para aquela pergunta: quem sou eu? Mas tá bom, tudo isso pode soar um pouco teórico, né? Como é que essa estrutura de crenças se transforma num jeito de viver, na vida real, na prática? É aqui que a gente vê a coisa acontecendo. Encarar os problemas com esperança, porque se acredita num plano maior de redenção, ver as outras pessoas com compaixão, porque se entende que cada uma delas carrega a imagem de Deus, buscar uma direção para tudo, da família ao trabalho, e viver com um senso de propósito, mas também de responsabilidade. A cosmovisão não é só para pensar, é para ser vivida. Mas por que a gente está falando sobre essa cosmovisão específica hoje em dia? Qual é a relevância dela para o nosso tempo? O ponto que a fonte destaca é que a gente vive numa época de identidades muito fragmentadas, de valores que mudam o tempo todo. E nesse cenário, uma cosmovisão que seja coerente e estável é apresentada como um alicerce, sabe? Uma base bem firme no meio dessa confusão cultural toda. E o que é que esse alicerce sustenta? Respostas. Respostas para as perguntas mais profundas que a gente pode fazer. Perguntas que, em algum momento da vida, todo mundo se faz. A força de uma cosmovisão, no fim, está justamente na capacidade de oferecer um conjunto de respostas que fazem sentido entre si.
Essa citação resume tudo de um jeito perfeito. A ideia vai muito além da religião no sentido estrito da palavra. É um sistema de interpretação completo que busca dar sentido à totalidade da experiência humana, explicando de onde viemos, revelando um propósito e apontando um caminho. E assim, a gente volta lá para o começo. A ideia é que todo mundo usa uma lente. A questão final, então, não é se existe uma, mas qual é a nossa. Que tipo de história a lente de cada um está contando sobre o mundo, sobre os outros e sobre si mesmo? É uma pergunta que, com certeza,